que choram. Foi a primeira imagem digitalizada no Brasil. Uma das milhares de obras brasileiras digitalizadas, catalogadas e disponibilizadas para o público. Sabe por quê? Pela mesma instituição que há 35 anos vem trazendo um novo olhar para o investimento em arte e cultura, promovendo shows, espetáculos, mostras, filmes e contando um pouco da história da arte e da cultura no nosso país, para que milhões de brasileiros compreendam e se estimulem a dar continuidade ao legado cultural do nosso povo. Tudo para o Itaú Cultural também deixar um legado, para preservar e dar acesso à arte e à cultura no Brasil. Para ter novos horizontes e inspirar o poder criativo para a transformação das pessoas. Itaú Cultural, 35 anos. Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Itaú Cultural. Este espaço possui todos os equipamentos de segurança, como extintores, detectores de fumaça, sprinklers e portas antipânico localizadas à esquerda do palco. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares. Também não é permitido fumar ou beber na sala, bem como gravar em áudio e vídeo e fotografar sem autorização da produção. Para mais informações, acesse itaucultural.org.br. Agradecemos a todos. Bom espetáculo. Muito boa tarde a todas e todos. É com muito prazer e muito orgulho que a gente inicia agora nosso segundo encontro com profissionais, e é parte de um projeto que foi contemplado pela 37ª edição do edital de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com apoio do Itaú Cultural. Esses encontros, eles estão sendo transmitidos também pelas redes sociais da Laminha. É uma série de encontros. Ontem a gente fez um encontro com os dramaturgos Nilton Moreno e Aletose. Amanhã faremos a Toller, muito obrigado, com a Alessandro Toller. Amanhã nós faremos com a diretora. Isso, estou sabendo tudo. Amanhã é com o nosso diretor musical, Marcelo Pellegrini. Depois de amanhã, com a diretora Sandra Corbelloni. E por fim, com Eduardo Tolentino. Também sempre sobre os processos de criação nosso e tal. E hoje temos uma convidada muito especial, que dispensa apresentações, mas a gente vai pedir para se apresentar, que é a Laerte. A gente teve a honra já de muitas vezes ter parcerias com a Laerte em espetáculos anteriores, roteiros, a gente adaptou HQs dela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiro eu gostaria de pedir, Laerte, todo mundo aqui te conhece, mas mesmo assim te gostaria que você se apresentasse da maneira como você gosta de ser conhecida. Pode ser uma apresentação rápida, como é que você se define como profissional? Eu sou uma cartunista, eu costumo usar essa palavra, embora ela não seja uma palavra muito precisa. Eu trabalho com humor, de um modo geral, e com desenho de humor. Mas eu faço mais coisas do que só desenhos de humor. Eu faço texto. Comecei a aprender tudo o registro de humor, que foi o que me aproximou do trabalho do Lamínima, que sempre lidou com essa
nessa esfera, né, de circo, de humor, de diversão, dentro de uma perspectiva um pouco menos de entretenimento, assim, né? O Labirinto sempre teve uma ideia de fazer uns trabalhos mais cabeçudos, assim, que é o que me interessa também, não é só fazer rir. Maravilha, maravilha de apresentação. O Fê, fala pra gente o que a gente esteve junto com a Laerte, desde quando, porque foram muitas coisas. A paquera com a Laerte começa em 95, a gente estava falando, eu dava aula para a Laida, a filha dela, né, e ali mesmo foi muito engraçado, porque ali nós já falávamos com ela e pedimos para ela fazer a noite dos palhaços mudos. Eu lembro exatamente, acho que esse foi o primeiro pedido, mas nós só viemos para fazer somente em 2008. Em 2002 nós fizemos o convite para você nos ajudasse no roteiro do Luna Park. Luna Park o primeiro, foi Luna Park o primeiro em 2002. Em 2003 você escreveu uma história inédita dos Piratas. Isso em 2003. E aí você fez os desenhos do Atletes, acho que em 2011. Você fez desenhos para o La Mínima ao Máximo. Nós fizemos a adaptação, né, da Noite dos Palhaços Mudos. E a gente te cerca há muito tempo porque tem uma admiração fora do comum. Assim, a gente se identifica muito com é mútuo. Muito. Eu preciso dizer também que eu aprendi muito com o La Mínima, não só com o La Mínima, como também com o Paulo Lopes. Que, quando eles me convidaram para fazer o texto do Luna Park, eu não sei bem qual que era a intenção inicial, se era que eu escrevesse todo o espetáculo. Eu comecei a ficar perdida, porque muito do espetáculo, dos espetáculos do La Mínima se baseava também em performances de números de circo, né? E que eu não entendia, quer dizer, eu não podia ficar imaginando coisas que desse para fazer em circo e nem construindo histórias aí. Então, o texto do Luna Park foi muito de vocês mesmo. Não sei se do Domingos ou de você, mas... E do Tchekhovati também. Eu escrevi uma coisa ou outra. Assim. Você lembra como foi, Fê? Como é que nasceu? Foi uma ideia de um parque? Era uma ideia de um parque com atrações. E aí eu acho que era, o assunto que você era para que você imaginasse algumas cenas. Cenas, né? Humor, isso, eram algumas cenas. E eu lembro muito bem a toca do coelho. Escreveu. Eu escrevi? A toca do coelho. Então tá. Eu tô ficando velha, cansada e com memória fraca. Sequela. Mas não é isso. A gente faz ainda o espetáculo e eu não sei de nada de toca do coelho. A toca do coelho era um número que tinha as casinhas, né? Tinha toca 1, toca 2 e 3. Eu ficava com uma coisinha de coelho e ficava entre uma casinha, vai no 1, vai no 2, não sei o que, vai no 3, eu ficava enchendo o saco, indo para 1, para 2. Era isso, era uma bobagem incrível, mas que a gente se divertia muito. A ideia é muito boa. O elenco era péssimo. Eu sempre gostei dessa brincadeira em festinhas, em quermesse, né? Tem muito em quermesse isso. Sim, é um círculo de casinhas, assim, todas iguais, aparentemente iguais. E aí solta-se ali no meio um coelho, que também pode ser substituído por um porquinho da Índia ou por Fernando. Muitas vantagens. Aí as pessoas fazem aposta em qual casinha que o bicho vai entrar. O bicho. Depois teve um projeto muito longevo também da companhia, que a gente tem muito orgulho em fazer, que é a Noite dos Palhaços Mudos, né? Já era uma história que você tinha escrito. Como é que é a história desse álbum, Led? Mas os Piratas não veio antes? Os Piratas é de 2003, sim. Os Palhaços Mudos a gente faz até hoje. Os Piratas... Não, Piratas é uma... no Tietê, encalharam lá. Piratas dependia de um cenário enorme que foi ali no César. No César Paulista, sim.
Então não dava para itinerar com o espetáculo. Uma pena. Eu gostei muito de ter visto mais um trabalho com o Paulo Lopes. Eu comecei a escrever o Piratas do Tietê sozinha, mas eu não consegui dar conta, porque escrever para teatro é diferente de tudo. É diferente de escrever para televisão, é diferente de fazer quadrinhos, é diferente, é teatro. Então tem que levar em conta o tempo do teatro, essa relação de público e plateia que se estabelece. E o Paulo Lopes conhecia isso como ninguém, assim. E ele começou a escrever comigo, passou a escrever ele mesmo, eu que peguei uma carona no trabalho dele. Mas eu gostei muito de ver as personagens que eu tinha em quadrinho sendo vividas pelo pessoal do La Mínima e convidados, né? O Alexandre Reut, que está nessa montagem agora, fez parte do Piratas do Silver Joe. Silver Joe. Isso. Ganhou o prêmio, inclusive, pela... Fernanda Dumbra foi a filha do Silver Joe. Você falou, Laerte, da dificuldade, enfim, de fazer a dramaturgia ou o texto teatral. O que te pega aí na diferença? Na minha cabeça eu falei, quadrinho é muito mais a possibilidade de ser instantâneo e rápido, a transformação de tudo, né? Justamente é instantâneo, porque no quadrinho o que conta é o espaço, é a página, né, o desenho, espaço. O tempo está todo na sua cabeça, o tempo é absolutamente virtual, né? Não existe no quadrinho, o tempo é você que constrói. E no teatro, assim como na televisão, no cinema, o que existe é o tempo, o espaço não existe. O espaço é completamente você que imagina. Nós estamos aqui conversando e de repente passa-se uma cena em Nova York aqui, e a gente consegue admitir isso porque é a cabeça da gente que está construindo esse espaço. E esse conceito de tempo, ele é fundamental para o humor. E aí nós não estamos mais falando de tempo medido em segundos ou minutos, mas nós estamos falando do tempo narrativo. Então, em teatro, cinema, televisão, essas artes todas, a linguagem tem que levar isso em conta, porque o espaço não existe ali. E no quadrinho é o contrário. Então, passar de um campo para outro... Nossa! Sequela. Passar de um campo para outro exige uma adaptação interna. Eu precisei o Paulo me ensinou a fazer boa parte disso. Na TV, quem me ensinou foi o Cláudio Paiva, que era redator final da TV Pirata. E é isso, eu acabo voltando para quadrinho por vários motivos. Um é que é onde eu me sinto mais segura, outro é que eu consigo fazer tudo sozinho. Não dependo. É dona de tudo, né? O cenário é esse. Não de publicar, lógico. Eu entrego a pessoa publica e distribui aquilo. Mas é um conceito que até mesmo esse a internet vem colocando em discussão, né? Porque a pessoa faz sozinha, publica sozinha e recebe os coraçõezinhos, os likes e vai em frente. Monetizar é difícil. Mas, como é que você está lidando com essa transição, vamos dizer, do papel para a internet? Nem me fala. Eu estou ainda existindo dentro do século XX, porque eu sou uma não empregada, porque não tenho carteira assinada, mas eu sou colaboradora da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo ainda é, em grande parte, um veículo que publica em papel. Então eu estou sobrevivendo no século XX até esse ano de 2023.
quando a maior parte das pessoas que começam na profissão, então, tudo já está lidando com isso direto, está fazendo, como é que chama aquele negócio? OnlyFans, está fazendo sistemas de financiamento, não sei o quê. E eu fico pensando, nossa, se eu estivesse começando agora, eu ia morrer de fome, eu não sei o que eu ia fazer. E o tempo da... Dando assim, do improviso. Eu dependo da caridade. Mas tem alguém que te ajuda a postar, a fazer os sites, a fazer a... Que você tem, né? Uma interação no Instagram. Tem, o Rafael, meu filho, ele me ajuda bastante. Eu não tenho Instagram até hoje, cara. Eu odeio Instagram. Mas você sabe que você existe no Instagram. Eu existo no Instagram, primeiro porque eu não quis deixar vazio o lugar. Ótimo. Então tem. Segundo porque quem faz um site chamado, um perfil chamado Oeste Genial é uma amiga minha, Tati, que é uma leitora e tal, resolveu quis fazer isso, um site em homenagem. E eu deixei, está indo muito bem, está muito melhor do que eu faria. Bom, mesmo fazendo ainda para a Folha de São Paulo, que é em papel, de qualquer forma acaba indo para a internet. Como que você vê o tempo, você dizendo sobre o tempo cômico, né, o tempo do humor, e tem mais diferença ainda entre o papel e o tempo ali do stories, do feed? O seu consumidor é melhor que ele veja no papel porque você pensa para o papel, ou bate da mesma forma para a internet ali no Instagram? A internet eu acho que é um espaço até diferente desses dois que a gente mencionou até agora, que é o impresso e o televisivo. Teoricamente ela se aproxima do espaço televisivo, do espaço do filme, né, dessas linguagens todas. Mas eu não produzo audiovisual, produzo história em quadrinhos, só visual. E a existência do quadrinho e do cartoon e da linguagem de humor na internet, ela ainda é um território em debate até hoje. Eu acho que, embora muita gente comece na internet e até sobreviva da internet e tal e tudo, ainda não se realizou plenamente uma linguagem típica da internet, sabe? Eu fico pensando, e o que é um humor internetico? Meme, talvez, não sei. Meme enquanto uma forma de humor amplamente democrática e acessível a todo mundo, tá? Qualquer pessoa pode fazer um meme assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, tem algumas coisas que são até meio óbvias. Eu postava as tiras tal como eu mandava para a Folha de São Paulo, a tira inteira. Daí eu descobri, que puta descoberta, né? Que as pessoas têm preguiça de abrir a tira inteira. Então o que eu passei a fazer é desdobrar ela em dois bloquinhos, de forma que você visualiza já ela inteirinha. Você não precisa abrir a postagem inteira. E isso mudou muita coisa. Porque a maior parte as pessoas, por incrível que pareça, às vezes não entendiam que precisava passar para abrir, que era só via um quadrinho só. Via só metade do meio da história. E eu, tá bom. Isso é um aprendizado, mas é muito pouco ainda para caracterizar assim, a revolução da internet nos quadrinhos. O que a internet e a mídia digital toda trouxe de fundamental é velocidade e alcance. Velocidade na produção, as pessoas estão produzindo muito mais rapidamente, com acesso a equipamentos que dão possibilidades de expressão muito grandes, né? Todas essas ferramentas dos programas de digitação visual e tal, são muito ricas. E a velocidade também, você consegue em pouquíssimo tempo alcançar um número de pessoas que a gente no século XX demorava semanas e meses.
Eu nunca consegui nem um terço do que o Angeli tinha de público, assim, né? De quem tinha de público? Angeli. O Angeli, no Clássico Banana, meu objetivo era o Angeli, minha meta era o Angeli. O Angeli vendia 100 mil exemplares, né, do Clássico Banana. E a gente ficava assim, não, isso aqui é... Eu não conseguia, eu ficava ali nos meus 10 ou 20 mil exemplares, e aí era o meu público. Eu achava bem legal. Hoje o influenciador é grande e tal, tem milhões de seguidores, né? Então, se publica uma tira sua, ela vai ser vista por milhões de pessoas, o que vai bater o Angeli de longe. Não, mas eu não chego nesse ponto. Eu acompanho, assim, mais ou menos o alcance de cada postagem minha. Uma boa postagem, porque uma postagem bem sucedida de um trabalho meu, alcança... Eu não sei, eu tenho 420 mil seguidores, mas nenhuma postagem minha alcança 420 mil visualizações, pelo menos não de imediato, né? Então, os números são bem mais baixos e semelhantes aos que eu alcançava vendendo gibi em banca, sabe? Não é muito diferente, não. Eu vou voltar um tiquinho, pode? Pode. Tô aproveitando esse... O debate é de vocês. Bom, obrigado. Ontem eu até perguntei para o Newton e para o Alê, eu acho que é legal dividir. Toda vez que a gente pensa nesses encontros com profissionais, a gente de alguma maneira, claro, quer nutrir gente que já trabalha na área, né? E tem curiosidade sobre o processo, sobre os contatos e caminhos artísticos que a gente percorre, mas também, como vai ficar disponibilizado na internet, tem cartunista que talvez vai ver essa entrevista e curioso de alguns processos. Eu, como mais novo aqui, acho, eu queria te perguntar como que você começou. Você sempre... Eu tenho filhos. E eu fico muito curioso, assim, você sempre soube desenhar, esse humor, as suas tirinhas, você já fazia isso de forma bem-humorada? Não, um professor, uma professora, uma escola, não, fui para uma faculdade em si, enfim, um pouquinho desse início, eu tenho muita curiosidade, porque assim como a nossa profissão, os caminhos são muito diversos, né? Muito diversos, então é muito legal saber por onde foi que se caminhou, porque muitas vezes do jeito que a gente está caminhando a gente acha que não vai dar, mas às vezes dá. Esse tipo de... Você tem idade? Eu tenho 34. 34, é o mais novo mesmo. A não ser que... Não. Pois é, mas é difícil saber. Eu desenhava como toda criança desenha, como provavelmente todo mundo aqui desenhou quando era criança. Basta ter um papel, um lápis, ou basta dar para a criança esses meios que ela desenha, né? As crianças não têm esses filtros, né? Esses bloqueios, né? Essas coisas assim. Elas vão desenham como querem, como podem. Então não tem crianças que desenham melhor ou pior. Eu não sei a minha neta, nossa, eu te contava. É maluca, ele desenha as coisas. Como é que essa criança de 6 anos de idade? Mas enfim. Agora, quando isso vira uma ferramenta na mão de um pré-adolescente, uma pessoa aí, para os seus 10, 12 anos, aí é diferente, porque ela passa a representar maior ou menor sucesso na expressão pessoal dessa pessoa. Então ela passa a servir para um propósito que já está se desenhando numa criatura que já está se construindo para um outro estágio da vida. Então aí que a gente começa a ver o que serve e o que não serve. Para mim o desenho funcionou muito bem. Eu gostava muito de desenhar e
Meus irmãos desenhavam também. Quando a gente era criança, todo mundo desenhava. Mas para mim serviu especialmente. E na minha casa sempre teve muito revista, muito livro, muita coisa assim. E eu me embebia naquilo tudo, eu ia absorvendo aquela linguagem toda, e me interessou muito o desenho de humor. E tinha algumas revistas americanas com páginas de cartoons e tal e tudo, e eu sempre curti muito aquilo. Não sei porquê, aí eu não sei dizer porquê. Porque o humor serve para muitas coisas. Algumas delas são mais assim, dignas de menção, outras não. Muitas vezes o humor pode servir justamente para uma pessoa esconder aspectos de si própria. Eu não sei, eu faço análise, às vezes trabalho isso na análise. Para que serve o humor? É difícil a gente precisar, a gente vê dentro desse contexto de linguagens humorísticas, a gente vê de tudo. A gente vê desde expressões de luta por determinados pontos de vista, por determinadas pautas sociais que são interessantes, mas a gente vê também muita putaria, a gente vê... humor a serviço do preconceito, por exemplo. Quem que não já viu coisas por aí? Né? Tá cheio de exemplos assim. Então não é humor? Não, é humor. Então, para que serve o humor na vida de um adolescente que está tentando se entender também, né? Tentando compreender para que ele está no mundo, o que ele tem para fazer, o que ele alcança e tudo. Então, para mim, foi isso. Serviu para a construção de uma linguagem ficcional e para mim me colocar assim, em relação a tudo. Quando eu tinha, aí pelos meus 15 anos, eu entrei num grupo de teatro amador, junto com oficinas de desenho, com Naum, naquele lugar ali que era na FAAP, tinha oficinas de desenho e pintura para adolescentes e teatro também, que era o Naum que dava. Essa época para mim foi assim, uma época de ouro, porque juntou tudo que eu gostava e curtia fazer, que era desenho, pintura, música, e nessa coisa de teatro e humor, né? E tudo isso dentro de humor. O trabalho que a gente fazia era muito dentro de um registro de humor. Mais tarde, o Naum fundou o Pods Minoga, que também foi um grupo bem conectado com essa linguagem de humor. Então, eu passei 3 anos que foram muito ricos para mim, assim, e me serviram para me dar a certeza de que eu gostava muito de fazer, era aquilo mesmo. Não exatamente quadrinhos. Porque, por exemplo, eu achava que eu ia fazer música. Eu entrei na faculdade pensando em fazer música. Pensando em fazer cinema. Não, mas também não sei porque eu estava pensando em fazer. Mas eu pensei em várias coisas. Cinema, teatro ou música. E acabei fazendo quadrinhos. O que te convenceu a não seguir na música? O que te convenceu a não seguir na música? Foi um professor de música. Nossa. O Vili Correia, um grande músico. Foi meu professor lá. E ele falou, você fica desenhando o dia inteiro, por que você não vai desenhar em vez de fazer música? Ele não falou isso de maldade, nem estava me dando bronca, nem nada. Ele estava profundamente interessado no que seria a melhor expressão para mim. Eu perguntei para ele, você acha que eu vou ser um músico, naquela época era menino, um músico medíocre, assim? E ele falou, não, mas você vai ser infeliz. Você vai ficar o tempo todo querendo fazer quadrinho, porque é o que você gosta, desenhar e tal e tudo. E eu perguntei, é mesmo?
É difícil você encontrar uma pessoa que fale com tranquilidade e certeza assim, a seu respeito. O Vili gostava muito de mim, ainda gosta, eu gosto dele também. E é isso é uma coisa muito importante para uma pessoa jovem sentir em relação a alguém que está ali para orientar ela. É a certeza de que aquela pessoa tem um interesse afetivo verdadeiro em você. Né? Ele não está chutando assim, não, você faça direito porque você é um chato. E ele estava certo? Te trouxe felicidade o desenho? Trouxe o que podia. O que é felicidade? Sabe? Vamos e ganhamos. Você está feliz no teatro? Aqui agora eu estou. Aqui agora. Pois é, a gente não faz as coisas para ser feliz. A gente faz porque é o que a gente tem para fazer, porque é o que a gente sabe sabe que tem que fazer aquilo, sabe que é o mais próximo do nosso modo de ser, né? Não é para ficar feliz, não. Ninguém está aqui pelo dinheiro. Podemos ir para o assunto da Divina Farsa? Vamos? Da Divina Farsa? Não, bora, vamos. Não, tem a questão do debate sobre o humor de hoje. Opa, né? Se quiser puxar. Qual é a Divina o quê? Divina Farsa. É por acaso um espetáculo que a gente está fazendo. Porque eu ouço mal, eu entendi, não sei o que na faixa. Divina Faixa. É um queijo de ralado. Não, eu tenho curiosidade nem muito especificamente sobre o espetáculo, em que a gente pode entrar nesse assunto, mas só pergunta chata, né? Mas você tem uma figura nos seus cartoons que é a figura divina ali. E eu tenho a maior curiosidade para sacar um pouco o que te remete àquela figura ali divina. Se é um Deus cartesiano ou se é uma mistura de coisas que você acredita, ou simplesmente um retrato do que a sociedade impõe como Deus ou algo. Deus cartesiano. Um Deus cartesiano? Sei lá, o Deus ocidental cristão, talvez um Deus mais cartesiano, branco. Coitado do René Descartes. Aquele Deus eu comecei a fazer porque a Folha fechava a semana inteira, a tira de domingo, a Folha fechava na quinta-feira. E eu, como estava ainda fazendo as tiras assim, numa determinada sequência, então eu queria fechar na quinta-feira a tira de domingo fora da sequência. E eu comecei a pensar, o que pode ser legal para falar domingo? Deus, né? Domênica, o dia do Senhor. Aí eu usei o que eu tinha como versão humorística desse Deus, que é a mitologia católica, né? Um senhor de barba branca, um homem, né? Um homem velho de barba branca, que está no papel de Deus. Ele poderia estar no papel de ano velho ou de Papai Noel, depende. Mas ele está ali no papel de Deus e eu achei legal fazer uma pessoa humana, basicamente. Né? Assim, em quem os poderes divinos, de onipotência e tudo, figurariam mais como truques mágicos, assim, do que como poderes mesmo. Porque é uma coisa difícil de você entender o que é ser onipotente. Eu nunca consegui direito, nem quando eu era católica mesmo, quando eu era criança e católica, acreditava em Deus e tal e tudo. O poder de Deus era sempre alguma coisa que se manifestava de uma forma mais anedótica, sabe? Para punir uma besteira que você fez em casa, assim. Então Deus estava ocupado, assim, em pegar uma criança que fez uma merda em casa. Agora você vai ficar sem a sua bola vai sumir, ó. Então eu achava que Deus atuava no negócio. E quando eu resolvi fazer Deus para a Folha de São Paulo, eu
fui por aí, assim, esse Deus que me interessa. Um Deus mesquinho, um Deus confuso, não sabe direito, sabe? Isso me interessava. Porque ninguém quer um Deus que não tem dúvidas, que é absoluto. Não existe isso. Descartes que me desculpe. Muito bom. Led, a gente já, tá lá na frente já. Então a gente queria abrir para perguntas de vocês. Se tiver, né? Se não tiver... Isso. É uma merda. A gente tem. A gente segue. Enquanto vocês pensam... Ninguém tá com cara de ter pergunta. Tem alguma aí, Thiago? Olha aí, ó, aqui, ó. Quem? Opa, tudo bem? Boa tarde. Oi. Eu sou a Lara. Eu ouvi você falando e desde o momento que você entrou, eu quis muito te perguntar uma coisa que não tem a ver com o espetáculo. Desculpa, eu adoro espetáculo, maravilhoso, estou vindo todos os dias, enfim. Mas eu tenho muito medo de pegar você no vestibular. Todo ano eu presto e toda vez que cai você, eu erro a questão. Eu queria entender como que eu começo a entender, porque tem coisa que eu acho muito difícil. Eu lembro que teve uma questão até hoje, não estou falando que é ruim, jamais. Eu acho genial quando eu entendo, mas eu quase nunca entendo. E aí o que acontece? Uma vez caiu na Unesp, eu lembro até hoje, acho que era 2018, que era sobre... você contava uma narrativa que eram duas figuras conversando e aí chegava um telegrama e o telegrama era pocotô, 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 pocotô. E aí depois aparecia uma parte de um cavalo e aí era para falar sobre esses sons que a gente fala na língua portuguesa, que é o som do cavalo. E aí eu não entendi. E a minha amiga, não, é muito fácil isso. Eu não entendi. Então eu queria saber como que eu começo. Tipo, eu não sei, é que eu acho muito bom quando eu entendo, mas eu tenho uma dificuldade de entender. Eu queria saber como que eu posso melhorar para ser sua leitora. Como você pode melhorar para entender uma tira? Eu ouço mal, desculpa. Não, tá tudo bem. Mas é isso. Como eu posso ter uma visão mais apurada dos seus cartoons? Por exemplo, eu leio o Eugênio e às vezes eu não entendo, mas eu fico tramando e eu até consigo entender, mas o seu eu acho muito difícil, é bom e é difícil, entendeu? Por isso que cai no vestibular, pra ferrar com a gente. Não se preocupe mesmo, porque eu não quero contar uma piada. Muitas vezes a pessoa fica angustiada porque ela acha que tem uma piada ali e que ela não está entendendo. E a piada e o humor tem essa diferença. A piada realmente você tem que entender. Se você não entender a piada, você perde a graça. Agora, o humor é uma linguagem que engloba a piada, mas ela não se limita ao objetivo da piada. A piada quer que você ria. O humor não. O humor quer falar de uma ideia. Muitas vezes é uma ideia que também está presente numa poesia, por exemplo. Ninguém fica tentando entender uma poesia, pelo menos a maior parte dos leitores se coloca à frente a uma poesia de um modo diferente. Não sei, uma parábola de Jesus, por exemplo, é cheia de humor, mas ela também tem o objetivo moral de ensinar alguma coisa das teses que ele pregava, dos princípios que ele pregava. Mas ele usava essa linguagem que é uma linguagem profundamente humorística. Né? Falar de camelo passando em fundo de agulha. Se você ler as parábolas dele, você vai perceber alguém que estava tentando encantar as pessoas para um objetivo de proselitismo. Mas ele também encantava as pessoas, de fato, porque ele achava coisas na linguagem dele e das pessoas que cultivavam o mesmo tipo de afeto. Eram preocupações com as colheitas, com a fome, com o medo, com o escuro, com os rituais. E basicamente o que o humor faz é isso. E o que eu resolvi fazer a partir de 2005 foi deixar de lado a piada, deixar de lado personagens. Então eu passei a lidar com situações de humor poético. Assim, quer dizer, eu não estou preocupada em fazer uma piada, eu estou preocupada em me exprimir poeticamente usando meus recursos
de desenhista. Então, eu ouço isso muito, viu? A pessoa, não entendi. E eu fico aflita, tentando dizer, o que você tentou entender? O que você acha que pode ter para entender aqui? E eu fico preocupada também em não parecer professoral, não parecer que eu estou desfazendo daquela pessoa, da atenção que ela botou ali. Não, eu só gostaria de deixar claro que o que tem aqui para ser visto é muito simples, e essa simplicidade pode ser enriquecedora. Então, se você fica brigando ali com a tira, porque não consegue entender, você talvez esteja deixando de lado uma possibilidade que eu queria que você tivesse. Essa do pocotó, por exemplo. Convenhamos que botar uma tira sua no vestibular tira todo o encantamento que a gente pode ter no café da manhã ao ler a tira, né? Isso é um Porque você quer tirar nota. Porque no vestibular o sujeito está procurando suscitar respostas objetivas e pontuais. Então, o que a autora quis dizer com isso? Pois isso pode ser um erro. Não sei. Eu não gostaria de fazer esse vestibular. Já pensou nisso? Que alguém fala, tomara que não caia Laerte. Eu passei 2 vezes em vestibular. Eu entrei 2 vezes na ECA, na USP. Os exames foram ridículos. Não tinha quadrinho, não tinha nada. Tinha assim, uma pergunta, era, para que serve a moela da galinha? A, triturar. B, moer. C, fatiar. Moer, né? Acertei. Esse foi assim, um nível geral de perguntas. Eu fiquei pensando, puxa, quem estava atrás de uma pergunta capciosa aqui se fudeu. Era justamente o contrário, era para aprovar idiotas que nem eu. Ainda não caía Milor no vestibular, né? Não, acho que já. Na época, já quando você fez, caía Milor? Vou pegar uma tirinha do Milor. Eu acho que já. Não lembro, francamente não lembro. Não quero lembrar. Perguntas? Boa tarde, Laerte. Na minha aborrecência também, eu deixei de lado todos os quadrinhos e fiquei só com você e com a Angeli. Então, eu entendia da minha maneira e acabava falando, replicando algumas coisas para minha mãe, levava muitas bifas por conta disso, né? Então era muito legal o meu entendimento do que você e o Angeli, por exemplo, colocavam nos cartoons. E voltando à peça, no caso, o cenário, as coisas não são suas, são só a parte do desenho mesmo. Só o desenho, sim. Mas é porque fica muito parecido tudo, né? Fica lúdico, eu acho, fica tão infantil que acaba sendo também bem bacana, né? Como se fosse uma interação. Você teve algum contato com a pessoa que fez também o cenário para vocês chegarem a algum ponto, alguma coisa assim? Não, mas eu não posso dizer que é uma surpresa, porque o Lamínima é historicamente ligado à linguagem do circo. Eu conheço o pessoal do Lamínima faz tempo. Vocês não conheciam agora, né? Hoje. Não. Os ensaios. Mas eu fui ver o ensaio já engajada na produção do folheto, que era a parte que eu ia fazer os desenhos e tal. Eu já tinha feito no ano passado uns desenhos sobre mitologia e tal, tudo quando vocês apresentaram para o edital, né? Mas aqui era diferente, era de certa forma representar também as personagens, os atores e tal. E eu estava ali, e aí eles tocam, vocês assistiram a peça? Eles tocam Mozart. Quando o Dionísio chega, os deuses tocam Mozart. E tocam mesmo, não é fingir que tocam. Eu falei, Outro dia eu estava no metrô e um menino chegou e começou a tocar violino dentro do vagão. Tocou Mozart também. Eu dei 50 pau por ele. Não, Mozart eu derreto.
Vocês me desculpem, mas... Agora, fora Mozart, tem o trabalho do Lamennais, é isso, é circo, é uma linguagem que lhe conecta deuses e circo, que eu acho que é a melhor conexão possível. Eu não conheci o... Quem que fez essa nada? Palhaçada Ateliê. Palhaçada Ateliê. Que é o Marquinhos e a Karina. Eu nem teria competência para fazer também, porque fazer cenário, fazer figurino, fazer visagismo, todas essas são artes que demandam uma competência específica, demandam, né, experiência e aprendizado, tudo. E eu não tenho, eu só sei fazer quadrinho. E olhe lá. Muito bem. Boa tarde, tudo bem? Oi. Meu nome é Renan, muito feliz de falar com você, eu sou muito fã do seu trabalho. O Lamennais eu conheci recentemente, também adorei a peça. Foi assim um abraço ao teatro do que eu já estava há muito tempo querendo ver. Eu sou aspirante a diretor, eu estou com um grupo aqui que nós estamos formando uma companhia também, então a gente está aqui a estúdio com caderninhos e tudo. E eu queria saber um pouco mais sobre do que você disse desse humor poético. Porque quando a gente pensa em humor, né, a gente vai direto na ideia de piada que você trouxe. E quando você falou sobre isso, veio super sobre uma coisa que a gente também estava estudando, porque a gente está vendo um viés ali de tentar tratar a morte de maneira humorística. E relacionar isso, que é algo tão sensível ao humor, é bem complicado. E quando você traz um humor poético, o que ela quer falar? Eu tô que nem a moça aqui, o que ela quer dizer? E eu tenho uma segunda pergunta. Se eu cantar Mozart agora, eu também ganho R$50? Mas o que você vai cantar? O que você quiser. Muito obrigado. Pode ser R$5. Para mim, a diferença de humor e comicidade é essa. A comicidade busca, se realiza na risada, na gargalhada. É o trabalho que alguém que está fazendo um show de... Como é que chama? Stand-up comedy. É o que a pessoa quer. E se ela não conseguir isso, ela não tá realizando o seu trabalho, porque o trabalho é esse. E o humor não. O humor existe de uma outra forma. Eu acho que existe de uma forma mais autoral. Porque quando você busca a risada, especificamente isso, você está buscando um efeito que só pode nascer de uma relação entre o que você tem de arsenal, né, de repertório de conceitos e esse mesmo repertório de conceitos da sua plateia. Então, é essa cumplicidade entre a pessoa que está no palco, ou que está no centro da roda, ou que está contando a piada, com o resto, é essa cumplicidade que produz o gozo, que é a risada final. O humor não, o humor é uma linguagem. Quer dizer, um poeta que esteja declamando seus versos, que esteja contando, ele está buscando um outro tipo de atenção. O objetivo dele é outro. Ele pode estar usando a linguagem do humor como um recurso, ou porque é a linguagem mais afeita a ele. Eu diferencio o humor e comicidade disso. E eu acho que a comicidade, a obtenção da risada, ela não é mais fácil, nem mais simples, nem mais chã. Ela é complicada também. Muitas vezes ela é muito difícil, porque imagina o sujeito que está fazendo um espetáculo num lugar que ele não conhece, o risco dele falar uma besteira e sair dali sob apupos
é muito grande, né? Por quê? Porque ele confia que as pessoas pensam mais ou menos de um jeito, mas ele pode estar enganado. Aí ele falou uma piada tirando o sarro do Bolsonaro e o pessoal fecha. E o pessoal olha feio, por onde ele sai? Ele não tem jeito, ele tem que se inventar uma coisa rapidamente. Né? Bom, enfim, são técnicas diferentes. Se vocês estão pensando em fazer um espetáculo baseados em humor, é isso, existem esses caminhos todos. E não é preciso uma decisão de forquilha, assim. Não é preciso que você vá por um lado e esqueça o outro. Você pode usar as duas coisas com tranquilidade. Para mim, a diferença entre esses dois caminhos é isso. Às vezes uma piada se apresenta como surpresa até. Eu fiz uma tira, que era um sujeito que chegava assim na casa de um baixinho e falava: o senhor compõe hinos? Ele precisava de um hino para a pátria dele e não tinha. Então ele vai no compositor e fala: o senhor compõe hinos? E o cara fala: para qual pátria? Ele mostra no mapa: essa aqui. Tá, o que tem na sua pátria? Como é que é o povo? Como é que é a terra? E o sujeito fala assim: o povo é indômito e a terra é fecunda. Aí o cara fala: tá, rima para indômito e fecunda não são lá muito. Mas essa última fala, que é a piada, eu não sabia dela. Quem me contou foi o personagem. Até o terceiro quadrinho, o povo indômito e a terra fecunda, eu estava deixando a história acontecer, só com humor. É alguém encomendando um hino pátrio para um compositor de hinos pátrios, né? Então a piada final apareceu para mim como uma surpresa e não brigou com o resto. Eu achei legal. Rima para indômito, rima para fecunda, sabe? Então esse hino corre sérios riscos. Começou com humor e terminou com comicidade. Sou Vinícius, né? Eu sou formado em teatro também e já assisti a peça 2 vezes, maravilhosa. Fernando riu demais com você. E ontem, pretendo vir todos os dias, né? Estou aprendendo demais aqui. E ontem eu queria fazer uma pergunta, não deu tempo, eu vou fazer agora. Que os dramaturgos, né? Eles falaram que fizeram a peça pensando em vocês 3, né? E vocês tiveram a seleção das meninas e tal, e aí eu queria saber mais como que foi a escolha, tirando do Fernando que falar que foi feito para ele o papel do Apolo, né? Mas como é que foi a escolha dos atores e tal, e também sobre hoje, eu queria saber a definição de vocês de humor, de cada um de vocês, porque o humor acho que cada um tem o seu humor, né? Então eu queria saber de vocês, o que é a definição de humor para cada um de vocês. Vou ter uma primeira pergunta aqui que é mais de ontem, eu vou procurar, né, ser mais sucinto. Quando ele escreveu, ele de fato pensou em nós, já tínhamos trabalhado juntos em Ordinários. Em 2018. Então, Apolo, né, e o Ares, um sujeito mais violento, e Zeus, não sei porquê. As meninas a gente acompanha, né? Quando a gente vai chamar alguém para o espetáculo, é alguém que a gente já está acompanhando por alguma razão. Já viu um espetáculo, tem as características que a gente precisa para aquele momento, né? Foi assim que nós as convidamos sem pensar nas deusas correspondentes. E depois, quando elas entraram, é que foi feita essa daqui, o Newton propôs, né? Essa daqui, uma deusa, outra deusa, e só quem veio por fim, que a gente escolheu nós, né, juntos mais, foi a Atena para mim. Então vai por aí. Ele as conhecia, inclusive sim, já trabalhou com a Rebeca, que está aqui, que é a Afrodite. A nossa Afrodite. E quem iria fazer a Hera era a Carol Bárbara, que também era também dos povos em cena, assim como o Newton. Então a gente conhece e por alguma razão tem a ver com o trabalho. De alguma maneira a gente tenta não repetir qualidades, né? Então pegar a gente com habilidades diferentes e até enfim,
habilidades todas, né? Musicais, acrobáticas, tipo de humor. Então você vê que somos 7 em cenas bem diferentes entre si, para a gente poder ter mais recurso para montar o espetáculo. Na verdade, é legal que você falou que você tentou fazer diferente, que você já tinha feito um personagem parecido, né? Exatamente. Mas a sala de ensaio, né, mano? A gente vai tentando coisas e algumas coisas dão certo, muitas dão errado. Sobre humor, definição? Rapidamente. Bom, Laerte deu uma genial, essa coisa da, né, o humor e a comicidade, né? Parece uma espécie, bom, não vou explicar, mas pra mim tem uma coisa de molho. Humor, algo que se conta com humor, é um molho meio difícil de definir, sabe? Que leva a gente a usar todas as nossas capacidades de compreensão, de entendimento, de emoção também, que envolve a gente emocionalmente, né? A gente sabe quando uma pessoa conta uma coisa sem nenhum humor, difícil definir, mas sabe, ela é reta, racional e etc. E o humor leva a gente para cá, traz a gente para lá, dá um drible, tem um negócio aí no humor que às vezes não leva ao riso, mas que acho que mexe com todas as nossas faculdades e que é difícil, enfim, acho que é difícil quem não goste. E o humor também eu chamo alguma coisa de identificação, né? Por exemplo, assim, nos anos 80, no começo dos anos 80, eu lia Laerte e ficava chapado. Enfio, Laerte, Glauco, Angeli, o Gordo e o Magro, Charlie Chaplin. Então, para mim, sempre o humor foi uma coisa com que eu me identificava, entendeu? Sempre foi Buster Keaton? Muito Buster Keaton. Eu não vou ficar por último aqui, nem... Em 15 segundos, o que é humor? Humor é um jeito de ver a vida, mano. Pra mim é isso. É um jeito de você ver a vida. E aí é um jeito de você ler um texto, é um jeito de você interpretar cenas, é um jeito de você fazer uma amizade, é um jeito de você levar, é um jeito de você dirigir. O humor é um jeito de você levar a vida. Uma pessoa que tem o humor como norte, ela dificilmente vai cometer indelicadezas. Ela pode te confrontar, mas indelicado talvez não. Talvez não. O humor tem essa preocupação. Eu acho que é cercar um pouco a vida de forma bela. Muito bem. Isso dava para começar mais 1 hora, né? A gente está chegando ao fim, talvez... Quer falar? Não, é só perguntar qual é o contrário de humor. Mau humor. É uma forma de humor, o mau humor, né? Claro. Mau humor engraçado, divertido. Quando você falou aí que dificilmente uma pessoa que usa do humor vai cometer uma indelicadeza, eu já vi. Já havia acontecido. Claro. Mas o contrário do humor pode ser isso, a brutalidade, não? A estupidez. Acho que o que fere, talvez não... Sou novo ainda, Lerte. Não, mas estou dizendo... Não, vou segurar aqui com dignidade. Não, acho que o que fere não é humor, né? Que talvez você se sentir ferido e se questionar por que se sentiu ferido, de forma bem-humorada, você pode não se sentir ferido mais. Acho que tem um caminho aí, mas... Aí vamos partir para as loucuras aqui, que eu também gosto. Porque às vezes você colocando o oposto, assim, você tem mais claro o que é aquilo. O contrário do humor é o drama, por exemplo. Pode ser. Pode, mas eu já vi dramas que contém humor, né? Sim. É a apatia, Laerte. Apatia? A apatia ao contrário do humor. Apatia é bom. Sem patos. Patos, sem patos. Isso.
Sem patos. É, emoção, né? Sem compaixão, Sem emoção, patos. O humor pode ser positivo ou negativo. Olha, dava para começar outra conversa aqui, mas temos que encerrar. Talvez mais uma pergunta curta, se houver. Já foi? Ah, então é o seguinte, vamos lá. Temos um espetáculo para fazer. Eu vou deixar então, aquele a produção... rapaz fazer, só porque ele foi o do grupo aqui. Ó. Faz os... Vamos lá, vamos. A produção tinha pedido que não, mas vamos lá. A gente faz uma... Vai lá. Quem é, gente? Ali, o Super América, Capitão América. Vamos lá. Achei muito bacana essa ser a última pergunta, qual que é o contrário de humor. Até passar para o nosso querido Zeus. Na mitologia grega, havia duas coisas que Zeus não permitia ao ser humano, que era a crueldade e a tibieza, que era a falta do humor de espírito. Então, o humor era tudo aquilo que manifestava o corpo material aqui na Terra, que era vindo de Zeus. Então, ele não permitia, por exemplo, um ser humano, como dito ali atrás corretamente, a apatia era um ser humano que não manifestasse nenhum tipo de humor. Então, isso não era aceito para os deuses. Então, o humor é um presente divino para a humanidade. Maravilha. Bom, por isso, vamos encerrando aqui a nossa conversa. Gostaríamos de agradecer ao Instituto Itaú Cultural, agradecer aqui os nossos Carol Ricieri, intérpretes de Libras, a nossa equipe técnica e a Laerte.